Olha, pessoal, é segunda-feira, dia 1º de junho, são 4 horas e 11 minutos, aqui em Porto Alegre, para variar, de novo, um sol brilhante, céu azul, uma temperatura muito baixa, né? Não chove aqui no Rio Grande do Sul, já há vários meses não chove aqui no Rio Grande do Sul. Bom, senhores, nesse exato momento agora, dia 1º de maio, 16h11, eu estou acompanhando uma nova investida da Polícia Federal sobre o jornalista conservador, bolsonarista Alan dos Santos. Né? Vocês sabem que na semana passada a Polícia Federal invadiu a casa desse jornalista que começou suas atividades no site Terça Livre aqui no interior de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Ele não é gaúcho, é casado com uma gaúcha, uma gringa de Bento Gonçalves. Né? Ele está em Brasília atualmente, teve a casa invadida pela Polícia Federal. E segundo ele mesmo contou, foi arrombada a casa dele. Eu não consigo entender por que razão foi arrombada, porque ele não estava nem sendo preso. Na verdade, a Polícia Federal estava cumprindo um mandado de busca e apreensão do computador dele, dos celulares, né, a mando do delegado Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, que conduz um inquérito ilegal aí, sobre ameaças que teriam sido feitas contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que eu estou dizendo que é um inquérito ilegal? Porque o Supremo Tribunal Federal não tem prerrogativa de iniciar de ofício inquérito de espécie nenhuma. Não podia ter feito o que fez. O ministro Alexandre de Moraes aí está funcionando como delegado de polícia, por isso que eu chamo ele já de delegado de polícia também, como policial, portanto, né? E funciona também como promotor e, no fim, vai ser um jogador. Né? A própria Procuradoria-Geral da República, na semana passada, voltou a insistir em petição que protocolou no Supremo Tribunal Federal com o pedido de que seja anulado esse inquérito, porque é ilegal. O pedido da Procuradoria-Geral da República está nas mãos do ministro Edson Fachin, que resolveu, ao contrário do que fez o Dias Toffoli quando instalou esse inquérito, que decidiu monocraticamente, o Edson Fachin decidiu não resolver isso aí monocraticamente, né? E remeteu ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, que vai se reunir, não se sabe quando, aí para decidir esse assunto aí. De qualquer maneira, nesse exato momento, o jornalista Alan dos Santos está sofrendo uma nova investida, uma nova violência, né? Que na sua casa. Eu já estou registrando isso, inclusive, com vídeo no meu blog www.polibebraga.com.br. Eu nem queria falar sobre isso hoje com vocês, porque o que eu queria falar mesmo é sobre os acontecimentos desse final de semana aí, porque aparentemente as coisas se complicaram bastante politicamente no Brasil nessas últimas, digamos, 72 horas aí. Mas, para introduzir o assunto, eu quero fazer um registro aí sobre uma conversa que eu tive ontem com o ex-prefeito de Porto Alegre, senador José Fogaça, que foi, inclusive, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Eu publiquei um artigo do José Fogaça, no qual ele coloca a seguinte questão: olha, vejam só, o Fogaça não é admirador do Bolsonaro, não. Mas também não é nenhum opositor maluco do Bolsonaro, né? O Fogaça é do MDB. E é um homem muito sensato, né? A esquerda não gosta muito dele, a direita também não gosta muito dele. Mas, enfim, eu gosto dele. Né? E o que me disse o Zé Fogaça? Ele escreveu no seu artigo, ele disse o seguinte: ele falou que essa ajuda de R$600 concedida para 58,7 milhões de brasileiros, essa ajuda representa, segundo ele, a maior transferência de renda extra-orçamentária desde que o Brasil foi descoberto. Né? Passando pelo Brasil colônia, passando pelo Império e por toda a República. Jamais, em época alguma, houve uma transferência a fundo perdido, extra-orçamentária, para tanta gente de tão alto valor. É a maior transferência de renda já ocorrida até hoje no Brasil. Foi agora, no governo Bolsonaro. Ora, o Fogaça lembra que esses 58,7 milhões de brasileiros que receberam essa ajuda extra, e que estão recebendo, né, 600 por mês durante 3 meses,
corresponde à população total da Argentina, 1,5 vezes a população total da Argentina. E a Caixa Econômica Federal, o governo Bolsonaro, conseguiu montar e implementar esse programa de transferência de renda, de ajuda para enfrentar a pandemia, os mais pobres, em poucas semanas. Demonstrou uma competência realmente extraordinária. O José Fogaça, ele não faz propriamente um juízo de valor a respeito disso aí. Ele estava querendo discutir uma outra questão, que era a questão das políticas fiscal usadas normalmente por governantes que seguem a cartilha liberal e por governantes que têm uma inclinação maior por não seguir mais de caráter estatizante, digamos assim. Ele queria fazer essa discussão aí. E colocou esse dado aí. Mas esse dado me serve, porque ele demonstra a enorme diferença da atuação do atual governo em relação a governos anteriores. Sobretudo em relação a esses governos incompetentes e corruptos do PT, que durante 13 anos esses governos saquearam o Brasil. Vocês já sabem disso mais do que eu, através do Mensalão e da Lava Jato. Eu acho que bastasse isso aí, já poderíamos estar diante de um acontecimento inédito na história da República, de um governo que, olha, deveria estar assombrando todo mundo e não parece assombrar. Muita gente, até quando eu tratei desse assunto no meu blog de ontem, polibiobraga.com.br, me disse o seguinte: de onde é que saiu esse dinheiro todo? Olha, por quê? De onde é que saiu esse dinheiro todo? É inacreditável. De onde é que saiu esse dinheiro todo? Esse governo não rouba. E aí já está um outro dado importante do atual governo. Esse governo não rouba. Ele já está há quase 2 anos exercendo o mandato, o Bolsonaro, e o ministério dele e o governo dele não tem nada, não roubaram. Essa já seria uma diferença fantástica em relação a governos anteriores. A governos que começaram desde a Constituição de 88, do Sarney, do Collor de Mello, do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma, do Temer. Ora, vocês sabem que todos esses governos estiveram envolvidos em escândalos de corrupção de dimensões oceânicas, a maior das quais foi, claro, durante os 13 anos do governo do Lula e da Dilma. E esse governo agora atual, 2 anos no poder, você não encontra denúncias de corrupção. Olha, esse é um dos aspectos mais poderosos que eu consigo enxergar para que todos os brasileiros e patriotas se fileiras em torno do governo Bolsonaro. Né? E não é só isso aí. Eu não estou falando apenas dessa transferência fantástica de renda, de recursos extra-orçamentários aí. A maior transferência já ocorreu em toda a história do Brasil. Uma das maiores do mundo, a fundo perdido. Nem estou falando apenas só desse combate à corrupção aí, que nós temos pela frente. Apesar disso tudo aí, esse governo atual, ou até por isso mesmo, esse governo atual, ele sofre um cerco inaudito por parte do Supremo Tribunal Federal, constituído na sua totalidade por ministros, 11 ministros, nomeados por governos que de uma ou de outra forma estiveram envolvidos com a corrupção ou com o comunismo. Sofre um cerco feroz por parte desse Supremo Tribunal Federal, que a todo momento cria obstáculos e não deixa esse governo governar como tem que governar, cumprindo inclusive as consignas que foram colocadas durante a sua eleição. E sofre um cerco feroz também por parte da maioria formada dentro do Congresso Nacional, com um apoio evidente daquilo que eu chamo de eixo do mal, que é constituído pelo quê? Exatamente pelos partidos e líderes políticos que até hoje, desde 1500, vêm se cevando dos cofres públicos e que agora estão afastados deles. Constituído aí por não apenas não esses líderes partidários e políticos aí, mas também
por boa parte da mídia tradicional, por boa parte, se não a maior, de empreiteiros e empresários patrimonialistas que sempre se cevaram dos cofres públicos e dos benefícios fiscais, de toda essa gente aí. Esse é o eixo do mal. Nesse final de semana, essa gente, através de líderes políticos que sempre os representaram, como Fernando Henrique Cardoso, Fernando Haddad e muito mais gente, essa gente toda tirou um manifesto aí, invectivando o presidente Bolsonaro, praticamente pedindo que ele seja derrubado, né? Na sequência, vocês viram que depois desse manifesto, na sequência, reverberado principalmente pela Rede Globo, em nível nacional, RBS aqui no Rio Grande do Sul, na sequência o que nós tivemos aí, neste final de domingo, neste domingo, foram confrontos articulados por grupos, muitos dos quais armados, sobretudo em São Paulo, que pertencem a quem? Ao PT, ao PCdoB, ao PSOL. Agora, eles não apareceram com o próprio nome. Aqui em Porto Alegre, até a comunista Manuela Dávila, do PCdoB, que é candidata a prefeito de Porto Alegre, andou ali pelo centro histórico de Porto Alegre junto com o pessoal que foi para o confronto aí com ativistas bolsonaristas que estavam diante do QG do Comando Militar do Sul. Mas a maioria desses líderes, inclusive, eles nem apareceram. Eles se escondem através de nomes como o Fiel, os Gaviões da Fiel, lá, o Corinthians, uma torcida violenta do Corinthians de São Paulo, ou do Flamengo. Eles não ousam usar o próprio nome. E não ousam fazer isso porque eles sabem que seriam rejeitados pelo conjunto da população brasileira, já que eles estiveram envolvidos no Mensalão, estiveram envolvidos na Lava Jato, e são conduzidos por um líder absoluto das esquerdas brasileiras, que é esse ex-presidiário e ladrão do dinheiro público Lula da Silva. Com que cara, portanto, eles podem chegar ao público brasileiro para dizer que querem o fora Bolsonaro? E que, na verdade, eles querem que volte tudo ao que era na situação anterior. Eu sei que muita gente que está me vendo agora, eu sei que muita gente fica reclamando ali, mas, olha, hoje mesmo publiquei um artigo de um escritor aqui de Porto Alegre, que sempre escreve no meu blog, o Fábio Jacques, que dizia, haja Bolsonaro. As pessoas querem ação por parte do Bolsonaro. Para quê? Para, digamos, com base no artigo 142 da Constituição Federal, pedir que as Forças Armadas deem um jeito no Supremo Tribunal Federal. Porque o câncer está ali agora. Essa crise toda, o epicentro dela está alojado dentro do Supremo Tribunal Federal nesse exato momento. Como esteve até algumas semanas passadas dentro do Congresso brasileiro. Eles ficam se revezando ali nos ataques ao governo Bolsonaro, né? Mas agora nós temos esse dado novo aí, que são grupos de ativistas violentos, armados, inclusive com arma branca, que foi o caso lá de São Paulo, para confrontar os eleitores do Bolsonaro, que até agora vinham se manifestando sozinho nas ruas, né? Que essa gente, eles não querem apenas ir para as ruas para se manifestar, eles querem confrontar os que já vinham se manifestando, porque eles não são capazes de colocar muita gente na rua, não. Eu tive lá no Centro Histórico de Porto Alegre esse domingo, contei 156 ativistas ali, que se não fosse a Brigada Militar, teriam usado da violência contra os bolsonaristas que estavam diante do Comando Militar do Sul. Eu não tenho dúvida nenhuma disso aí. Bom, de qualquer maneira, eu gostaria de dizer para vocês aí o seguinte, tranquilizá-los. Olha, como disse o general Augusto Heleno, tem hora para tudo. Quem acha que até agora esse governo não conseguiu êxito nenhum, que essa transferência colossal de renda aí para minimizar os efeitos da pandemia, se não fosse isso aí, nós já teríamos um caos social aqui no Brasil, né? Se acham que os valores que determinaram o restabelecimento, olha, o restabelecimento, porque foram restabelecidos boa parte dos princípios da legalidade e da moralidade. Princípios que estão sendo violados pelo Supremo Tribunal Federal e pela maioria formada dentro do Congresso Nacional. Não pelo governo. Porque esse governo está restabelecendo os princípios da legalidade e da moralidade.
estabelecendo aqueles valores éticos, portanto morais, que tanto bem fazem as sociedades civilizadas, né? E mais do que isso, se acham que não houve avanços, inclusive nas políticas econômicas e na política propriamente dita, né? Não temos nem governo de coalizão mais. Então, se acha que nada disso vale a pena, que é melhor abandonar o governo Bolsonaro e ficar do lado dos ladrões para que se restabeleça tudo o que aconteceu antes, tudo bem. Não me parece que essa é a melhor política. A melhor política é, com certeza, registrar um apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro. Incondicional. Apoiá-lo fortemente. Porque só assim nós somos capazes de evitar que o eixo do mal consiga derrubá-lo e fazer com que o país tenha um retrocesso. Eu sei que nenhum de nós quer isso. Esse governo, ele depende exclusivamente do apoio do povo brasileiro e, com certeza, do braço armado do povo brasileiro, que são as Forças Armadas.